cresci sendo maltratada, porque eu era a diferente, né? Eu era aquela criança que não gostava de futebol, aquele menino que gostava da boneca. Sim. Então, eu sofri muitas consequências disso na escola, por exemplo. Apanhava todo dia. Ah, é? Era a chacota do bairro. Então, cresci muito amedrontada, cresci violentada verbalmente pela sociedade, né? Xingamento. Muito xingamento. E aí você vai procurar... E nem entre as meninas você não era aceita também? Eu não tinha muito contato com meninas, né? Porque a minha família sempre teve muito homem. É? Eu só tinha a minha irmã, então eu grudava Você tinha nela. uma irmã e o resto Era tudo irmão? homem. Tá. Então eu grudava na minha irmã e era isso que tinha, né? Mas Você é o quê? Mais velha, mais nova? eu tá no sou meio? uma das mais novas, é a segunda mais nova. Então eu cresci me E teus apoiando pais, muito como na que minha era irmã. teus pais? Os meus pais sempre foram muito bonzinhos comigo. A minha Eles mãe é entendiam. mãe, né? Não entendia, não sabia o que estava falando, não sabia o que era aquilo, achava que era doença. Depois acharam que era coisa do demônio, que eu Chegaram estava possuída. Então passei por todo esse trâmite, né? De achar que era primeiro que era safadeza, depois que era doença, aí era puxão de orelha, era tapa na cabeça para andar como homem, para falar como homem, enfim, para jogar bola com os meninos. Aí eu ia para escola, apanhava dos meninos, não Você descia. chegou a tentar, tipo, eu vou tentar jogar bola, vou tentar ver se eu gosto. Eu tentava, mas não tinha a menor possibilidade. Uma garota não tinha a menor possibilidade. Porque, na verdade, era só a minha natureza gritando pelos poros. Né? A pessoa que eu sou hoje, eu sou desde que eu nasci. Eu não virei nada. Eu já era isso. É errado O essa termo ideia, virar? né, de virar. Não, mas aí que está o grande conflito da sociedade. Por que todo mundo acha que é safadeza e não aceitam? Porque parece que é uma escolha. São dois caminhos, né, que a gente tem, dois olhares. O primeiro é que a religião diz que nós estamos em pecado, que somos aberrações e não somos filhos de Deus e vamos para o inferno, não temos a bênção. Isso já é um grande problema para a gente. É uma barreira. A segunda coisa é que as pessoas não conseguem entender que isso não é uma opção. Não é uma escolha. Porque né? quem em sã consciência vai escolher ser jogado às traças, na sarjeta. Para pensar, Rô. Você tá lá um dia todo hétero, vamos falar de mim. Tô lá todo hétero e tal. Adoro mulher, tarado mulher, tudo desocupado mesmo, vou lhe dar dar o cu, sei lá. Não sei o que esse povo pensa. Vou virar e ver qual é. Vou virar, não tô fazendo nada mesmo, vou chupar uma ali. Não é assim, cara. Essas coisas vêm de natureza, né? Ninguém vira nada. Aí tem uma preocupação dos mais conservadores em, por exemplo, em deixar uma criança ter contato comigo, porque acha que eu vou influenciar uma criança a virar gay. Não existe isso. Claro Todo que mundo que é existe. nasce sendo. Até porque a gente é bombardeado de elemento de tudo quanto é coisa. Claro. E nem por isso a gente é influenciado. Se as pessoas entendessem apenas uma coisa, nós não pedimos para ser assim. Você, quando fala que você não gosta de trans, você não está dando uma opinião. Você está opinando sobre uma coisa do qual a pessoa não tem, uma característica do qual a pessoa não tem controle. É tipo um racismo, né? É eu igual não gosto racismo. de negro. É a mesma coisa. Como é que você vai? Como é que o cara vai pintar a pele porque você não gosta? Exatamente. Não existe. Você não pode dar opinião sobre uma característica do qual a pessoa não tem controle. Eu não tenho controle sobre isso, porque posso falar, até tentei. Tentou mesmo? Meu filho idade? hoje tem 26 anos, então você imagina que eu tentei, né? Fui pra igreja, virei crente. É mesmo? Foi. Achou que no começo que era uma coisa espiritual mesmo. Não achei. Colocaram isso na minha cabeça. Né? Eu cresci ouvindo dizer que eu não tinha a bênção de Deus, que eu ia pro inferno, que eu era uma aberração. Agora, vamos fazer um recorte para minha infância. Tá. O que é uma criança com 7 anos de idade na escola sendo massacrada por todo mundo, massacrada no bairro, massacrada em casa, massacrada na igreja? Como que essa criança, qual é a chance que essa criança tem de dar certo? Né? Aquele material humano, aquele potencial humano Essa é completamente mágoa toda, invalidado. Tudo que eu tinha quando eu era criança foram me tirando. Você não pode ter essa voz. Eu tinha uma voz linda, super aguda. Eu tive que ir forçando a musculatura para ter uma voz mais grossa. Você não pode ter esse jeito, você não pode ter esse cabelo, você não pode ter essa roupa, você não pode ter uma boneca, você não pode nada. Então, quer dizer, esvaziaram toda aquela criança. Invalidaram toda aquela criança. Para que depois de adulta e de sofrer muito, né, com 18 anos, apedrejada no Capão Redondo. Literalmente apedrejada, porque eu já vinha sofrendo agressões. Com 18 anos eu fui apedrejada. Como foi essa situação? Você Eu estava vindo da escola às 11 horas da noite e eu fui apedrejada. Eles sempre zombavam de mim, né? Quando eu passava. Uma molecada. Uma galerinha lá também. Acho que eles não sabiam o que estavam fazendo.
Era meio cultural que nós poderíamos ser zoados. Eu acho que é mais ou menos uma consciência como a gente tem de animais. Antigamente, cachorro era tratado sob chutes e pontapés. E estava tudo bem. Hoje, não. Mudou. Hoje mudou. Então, eu acho que nós passamos por isso também. Ah, você é viado? Ah, então você pode ser zoado. É um ser inferior, sei É um lá. ser inferior, é uma sujeira embaixo do tapete. É um lixo da humanidade. Quer esconder isso. As pessoas pensavam assim. E eu sofria todas essas consequências. Então você tentou ir pra igreja. Mas eu achava que eu tinha que aguentar. Que eu realmente estava errada. Você merecia? Que eu merecia. Eu achava mesmo? que eu merecia. Porque... Imagina a bagunça na sua cabeça, então. Pois né? agora, os espirituais, né, os evangélicos, alguns, não estou generalizando, mas o que eles diziam? Que eu estava possuída pelo espírito da pombagira, que eu estava possuída por Satanás. Agora, como é que Satanás tomou posse de uma criança de 5, 6 anos? Não, Porque desde esquece. criança, desde que eu me entendo por gente, no dia que faltava 5 dias para eu fazer 6 anos, para mim é uma memória viva como se fosse hoje. A minha mãe me perguntando o que eu queria ganhar de presente. Eu respondi que queria uma boneca. E aí? Foi aí que eu tive o primeiro choque de realidade. Quando a minha mãe falou, você não pode ter uma boneca porque você é um menino. E eu achava que eu era igual a minha irmã. Eu queria ser igual a minha irmã. A minha irmã era meu grande espelho. Tanto é que depois, por bullying, o meu irmão mais velho me chamava de Sandrinha. Pra zoar comigo, porque o nome da minha irmã era Sandra. Sim. Então, logo, eu era Sandrinha, porque eu era mais nova que ela. E aí, a gente tinha esse conflito na família por falta de compreensão mesmo, de conhecimento. Era ignorância só. Não é que minha família foi ruim Não, era comigo, outro tempo, né? Quando eu me assumi aos 18 anos depois desse apedrejamento, eu dei o primeiro passo em busca da minha felicidade, da minha liberdade, que foi me assumir homossexual. Só que alguma coisa não estava encaixando. Porque eu fui viver, fui pra vida, aí entrei pra televisão, aí fui fazer os meus shows. Mas isso depois. Aos 21 anos eu entrei pra TV. Mas aos 18, que decisão é essa? De ir embora do Capão Redondo com medo de sofrer mais violência do que eu já tinha sofrido. Sair daqui. Eu tenho que sair com medo. Porque eu tinha uns Você tinha 2 anos antes... de morrer? Tinha, porque o meu irmão foi assassinado com 9 tiros na porta da minha casa. O quê? E era um bairro muito violento. O Capão Redondo hoje é incrível perto do que era. As pessoas são muito mais conscientes. Aquela geração talvez nem esteja mais lá. Entendeu? Mas eu sofri isso, essa violência. Olha, só para você ter ideia, eu tomo muito cuidado para dizer isso, para que as pessoas de hoje do Capão Redondo não confundam as coisas. Eu quero ser muito categórica em dizer que isso é um passado bem longínquo. Mas a minha brincadeira de infância era contar quantos corpos eu tinha pulado para ir voltar da escola. Era assim, nesse nível? Era nesse nível. Não tinha um dia que não tinha um cadáver na rua. E eu vi isso. Você viveu. Fora as vezes que eu vi o assassinato, a execução. Foram muitas vezes. E isso lá naquele Capão Redondo de antigamente. Hoje não é mais assim. Hoje mudou muito, né? Eu fui muito alertada por um grande amigo. Falou, toma cuidado quando você fala isso, porque as pessoas do Capão Redondo podem ficar ofendidas, mas eu não posso negar a história. Você está falando da sua vivência. Eu estou falando da minha vivência lá atrás, é muito lá atrás. Hoje é outra história. Mas é para você ver o tamanho da violência que eu estava inserida. E eu morria de medo. Mas você falou, vai acontecer com 18 comigo. anos eu falei, eu sou a próxima vítima e eu vou sair fora, né? E sair com uma mão na frente e outra atrás.